No vídeo de ontem, eu comecei uma análise de alguns pares, alguns ativos, que estão em regiões interessantes pela estratégia da zona extrema, pelo indicador da estratégia da zona extrema. O indicador da estratégia é esse daqui, que eu te mostro aqui. Tá? São três regiões que eu chamo. Essa região de cima é a zona extrema de alta, essa região de baixo é a zona extrema de baixa, e aqui no meio é a zona neutra. Zona neutra porque é uma região que, quando o mercado está preso entre essa máxima e essa mínima, essa banda, o mercado tende a ficar um pouco mais lateralizado. Quando ele rompe para um dos lados, se ele romper para baixo, né, o que a gente tende a ver é um movimento direcional de queda. Quando rompe para cima, tendemos a ver um movimento direcional de alta. Então, nós temos aqui, na verdade, zona extrema, deixa eu sinalizar para você, zona extrema de alta, zona extrema de baixa, zona neutra, e aqui, entre a zona neutra e a zona extrema de alta, nós temos zona de tendência de alta. E entre a zona neutra e a zona extrema de baixa, temos zona de tendência de baixa, que é onde aí nós podemos procurar por situação de tendência. E no dia de ontem, como eu estou fazendo um vídeo por dia aqui no canal, eu trouxe uma análise de alguns ativos, alguns pares que estão em regiões de interesse. No caso do euro JPY, está na zona neutra. Tá? Nesse momento, para a gente ter uma situação de tendência, ele teria que romper para cima desta região de resistência da zona neutra ou romper para baixo dessa região de suporte da zona neutra. Enquanto ele não fizer isso, ele tende a ficar lateralizado. No caso do euro NZD, tocou na zona extrema. A gente pode observar, fez um toque na zona extrema, subiu um pouco, já mostrou esse padrão aqui, que é o engolfo, conseguiu ultrapassar, vencer, né, a mínima do candle anterior, tá mostrando entrada de força vendedora. E ao longo dessa semana eu vou priorizar por possibilidades de venda. Só uma coisa muito importante que eu devo salientar, esse vídeo não tem a intenção de te dar sinal de compra, nem sinal de venda, nem recomendação, nem nada. Apenas para trazer para você uma referência, para você comparar com a tua própria estratégia e você ter um parâmetro. Importante lembrar disso, e se você quiser usar isso aqui que eu estou te falando, você pode usar, por exemplo, essa análise como, por exemplo, uma direção provável. E aí você vai procurar as suas operações dentro daquela direção. EURUSD tocou na zona extrema também essa semana, inclusive fez um movimento de alta desde a mínima aqui, desde esse ponto até aqui em cima, fez um movimento de alta de 12%. Tocou na zona extrema agora, essa semana que passou. O mercado já abriu, inclusive com um pequeno gap de baixa, pequeno, nem tão pequeno, né? 45 pips. E o mais provável, na minha opinião, é que o EURUSD faça uma retração, né? Um movimento de baixa ao longo dessa semana, tá? É isso que eu esperaria, principalmente para essa semana. GBPUSD também foi lá na zona extrema, subiu, passou um pouco para cima, isso é normal, não existe nenhum indicador que seja absoluto, mas já começou a voltar e também entendo que o GBPUSD tem chance de fazer uma retração, talvez até esta região, se não essa semana, ao longo das próximas semanas ele tem chance de voltar, e aqui esse ponto que foi resistência pode funcionar como suporte, tá bom? GBPCAD, zona neutra. Na verdade, aqui tem uma coisa interessante, que é, quando o mercado está em tendência, como aqui no caso do GBPCAD, né, movimento de alta, quando ele sobe e chega lá na zona extrema, e depois ele volta, e ele chega aqui na zona neutra, tá? Esta região é uma região interessante para pensar, para analisar o mercado e identificar sinais de possível continuação da tendência de alta. Ok? Então a zona neutra não serve apenas para a situação onde, quando o mercado está dentro da zona neutra, então o mercado vai ficar lateralizado. Não é só isso. Tá? Ela também pode funcionar como uma região de tendência quando o mercado está em situação de tendência e volta para a zona neutra. Beleza? Só um detalhe sobre esse indicador. Esse é o indicador constante que está presente na estratégia da zona extrema. Tá bom? Vou colocar o link aqui embaixo se você quiser olhar, entender como é que funciona a estratégia da zona extrema. Basta você entrar, você recebe esse indicador também, junto com outros indicadores, inclusive um robô semiautomático. GBP-CHF fez um movimento de queda bastante importante, esteve aqui, como a gente pode observar, lateralizado e preso dentro da zona extrema, tentou romper para cima, não conseguiu, e agora rompeu para baixo, mas não tocou ainda na zona extrema. Eu particularmente ficaria de fora nessa semana. GBP-JPY, a gente pode observar sem uma direção, sem uma tendência muito definida, a região de suporte importante por aqui, uma linha de tendência de baixa por aqui, mas não chega a pegar nenhuma direção clara. Então, se o mercado não está claro,
a gente apenas fica de fora. É importante também ter essa clareza, né, sobre o que a gente vai fazer. Cara, se o mercado me mostra informações que me dão subsídio para tomar alguma decisão de forma objetiva, ok. Caso contrário, eu estou fora. GBP, NZD, tocou na zona extrema e já fez uma retração bem grande. Desde o toque na zona extrema, ele subiu 260 pips e agora, até agora, estaria aí com 680. Retração bem importante. É o comportamento clássico que a gente vê na maior parte das vezes que o mercado toca na região da zona extrema. É esse. O mercado toca, às vezes passa um pouco, isso é absolutamente normal, tá? E ele faz uma retração, aí 80, 85% das vezes ele faz essa retração nesse formato. GBP-USD, um pouco confuso, não está claro para mim. Entrou agora na zona de tendência, a gente pode observar, está acima da zona neutra, tá? Mas ainda está longe da outra região de resistência. Fez um movimento muito agressivo, não está claro para mim. E uma coisa importante, você precisa ter a humildade de olhar e falar assim, cara, eu não estou entendendo o que o mercado está fazendo, por isso vou ficar de fora. É importante ter isso, tá bom? Você não precisa saber, não precisa ter certeza de tudo em todos os momentos. Porque se você se obrigar a isso, você vai operar mesmo quando você não tiver certeza do que está fazendo. E aí o resultado tende a não ser legal. NZD-CAD fez um movimento de queda bastante importante, chegou próximo da zona extrema, mas não chegou a tocar, faltou um pouco aí. Podemos ver principalmente uma estrutura predominante de queda, está na zona de tendência de baixa, então um movimento de queda importante, retração aqui. Se encontrar a região de resistência, pode ser que ele venha a testar a mínima anterior. NZD-CHF tocou agora na zona extrema. O toque anterior que ele havia feito na zona extrema, ele fez, foi aqui atrás, né? Bateu aqui na zona extrema, subiu 300 e poucos pips. E agora tocou, depois do toque na zona extrema, ele caiu 125 e subiu um máximo de 120, mais ou menos, 120 pips. Eu entendo que ele tem chance de fazer um movimento de alta ao longo desta semana, tá bom? NZD-JPY também, inclusive, olha só que interessante, chegou próximo da zona extrema e a gente pode observar região de suporte muito clara e bem definida. Aqui, suporte, 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 e a gente pode observar como ele chegou muito próximo e nesta semana que passou, conseguimos ver esse candle aqui mostrando ignição de força compradora no NZD-JPY, o que abre, é claro, espaço para movimento de alta ao longo dessa semana. NZD-USD bateu no ponto de suporte, bem claro, bem definido, voltou para a zona neutra, por enquanto não tem nada. Eu particularmente vejo apenas uma tendência bem definida de queda no NZD-USD, né, movimento de queda aqui, retração mais fraca, vamos ver o que vai fazer. Essa semana, dependendo, como esse ponto aqui é um ponto bem marcante para o NZD-USD, tá? Esse ponto de suporte, a gente pode fazer talvez aí uma dedução, né, de movimento de queda, tá bom? A partir desta região que foi suporte, e aqui pode funcionar como resistência. O STCAD tocou na zona extrema, aqui nesse ponto, chegou a subir um pouco, agora caiu bastante, e agora está nesta região, né? Essa região de suporte muito bem marcada. Esse ponto foi resistência, e aqui pode funcionar como suporte. Considerando a queda que ele fez nos últimos dias, eu olharia para o STCAD, principalmente através de uma ótica de possível alta, talvez até esse ponto. Mais ou menos aqui em cima, tá bom? E o SDCHF, podemos observar, tocou claramente na zona extrema, inclusive deu um sinal pelo Razor, o indicador, né? Conseguimos ver, tocou na zona extrema. Eu entendo que o SDCHF tem chance de fazer um movimento de alta ao longo dessa semana, talvez uma retração até esta região, mais ou menos por aqui. E o STJPY, não temos toque em nenhuma das regiões, está na zona de tendência de baixa nesse momento. Então, esteve na zona neutra, agora rompeu para fora, agora pode ser que ao longo dessa semana a gente vê uma retração e depois juntar força para cair um pouco mais o SDJPY. Eu espero que você esteja gostando dessa série, deixe seu like nesse vídeo, é muito importante para nós entendermos, é muito importante para eu entender que isso te ajuda de alguma forma, tá bom? Se inscreve no canal, deixe seu comentário, você pode também deixar sugestão de vídeos para os próximos dias, para eu trazer para você aqui no canal. É um prazer para mim fazer esses vídeos, e esse ano de 2025 pode ter certeza que se você ficar comigo, eu vou agregar muito valor, muito conhecimento à tua vida de forma gratuita. Ok? Conta comigo. Amanhã teremos vídeo novo para falar do mercado financeiro. Um abraço, fique com Deus. E se você chegou até o final, escreve aí, eu cheguei até o final, para eu saber
que você está comigo até o final. Um abraço, até amanhã, até mais.